Boa noite, gente, tudo bom? Bem, como nossos amigos, nossos irmãos sabem, a gente está de férias, estamos aqui em Sergipe, já tivemos em alguns lugares aqui maravilhosos, mas nesse momento a gente está fazendo uma viagem ao Xingó, onde tem o Xingó do São Francisco, Canindé do São Francisco, onde tem o Cânion do Rio São Francisco, um lugar maravilhoso. E Deus me deu uma palavra, eu queria compartilhar com vocês, lembrando um pouco do meu passado. Eu morei aqui perto, em Sergipe, há uns 12, 13 anos atrás, logo após que eu perdi meu pai, se suicidou para o álcool, e eu vim para cá. Eu queria ler essa passagem, que está em Jeremias 17, mas só pelo contexto da história, Jeremias, nessa história aí, Deus estava totalmente irado com o povo de Judá, por ser um povo desobediente, por tudo que ele já fez, por tudo que os líderes tinham feito, e ele fala assim, em Jeremias, só falando rapidamente, 15, versículo 1, então o Senhor me alertou, ainda que Moisés e Samuel intercedesse diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que eles saíram. Então, assim, Deus estava totalmente irado com esse povo. Jeremias vem se lamentando, vem intercedendo por ele, mas assim, isso é a história da humanidade. Desde Adão, o homem vem pecando, Deus vem perdoando, e usando profetas, pessoas. Nós fazemos parte hoje desse ministério da reconciliação, mas na realidade nós precisamos nos reconciliar com Deus. Não é só aceitar Jesus, nós precisamos viver como quem tem Cristo, entender o amor desse Deus, entender quanto eu preciso realmente me submeter, obedecer, me posicionar, confiar, que foi isso que aconteceu. Eu queria que vocês fossem para Jeremias 17, se tiver a oportunidade. A partir do versículo 5 ele fala assim: assim diz Yahvé, essa tradução da King James, tá, gente? Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas, e que estende suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, e nem deixará de dar seu fruto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Só até o versículo 9, e eu queria falar com vocês sobre essas coisas, sobre a questão, a gente tem visto aqui muita diferença, de estar perto da água. Hoje nós vimos para cá, o Senhor tocou meu coração, de estar perto da água, estar longe da água. Eles antes tirou um monte de fotos, assim, de quando a gente saiu de lá e o tamanho da seca, que é mais a parte do sertão, e quando vai se aproximando do Xingó, do Rio São Francisco, a vegetação começa a mudar, começa a ficar mais verde, exatamente como fala aqui a palavra, mais viçosa. Se vê plantação de milho, plantação de uma série de coisas, e assim é a nossa vida com o Senhor. Xingó, a gente descobriu hoje, assim, é uma palavra indígena. Nós tivemos hoje no museu da história do Xingó, que tem muitas vidas, até de 9.000 anos atrás, tigre dente de sabre, algumas coisas foram encontradas por aqui, e uma preguiça gigante, pessoas como eram enterradas, uma série de coisas. Eu fiz uma pergunta até para
para a pessoa que me perguntou no final, eu perguntei para ela, você acredita que você veio do macaco, né? E ela me disse que não. Ela falou, eu acredito que existe ser humano na Terra. Eu falei, não, isso eu não tenho nenhuma dúvida, né? Mas isso sem Deus, tudo isso é impossível. Mas de qualquer maneira, dentro do museu, tinha um lugar que estava saindo água de uma pedra, né? Eu tirei até uma foto com a Elisângela, e ela falou que Xingó em indígena significa água que sai da pedra, né? E quando ela me falou isso, na hora eu lembrei lá do deserto, né? Quando Deus fez, né, o povo lá no deserto fazer água sair da pedra, né? Para poder alimentá-los, né? Maná caindo do céu e todo esse tipo de coisa. E Deus tem feito essas coisas, né? E o homem não tem confiado nele. Ou toda vez que as coisas melhoram, ele se afasta dele, né? Deus tem mandado, tem nos dado missões aqui nessa terra. E, infelizmente, muitas vezes eu saio andando atrás de homens. Eu paro de cumprir a minha missão, aquilo para que Deus me chamou, né? Para andar atrás de homens. Eu coloquei alguma coisa na semana passada, porque Deus tinha me apertado sobre isso, né? Para falar sobre isso, né? Você tem que andar atrás de Jesus, meu amado. Você tem um propósito, você tem um chamado, você tem uma igreja local para você cuidar, você tem pessoas que você precisa abençoar. E se a sua casa não está arrumada ainda, como é que você vai sair andando atrás de todo mundo para pregar? Você precisa arrumar a sua casa, você precisa arrumar a sua igreja local, você precisa ajudar o seu povo local, né, para que ele possa, né, você faça a sua parte na sua casa primeiro. Se você não fizer na sua casa, como é que você vai fazer em outro lugar, né? Como é que você vai falar para alguém que funcionou? O ser humano geralmente é homens das obras inacabadas, né? Nós falamos isso do Adico também, mas é o ser humano, né? Ele começa, né, um trabalho e tal, e daqui a pouco já muda para outro, já quer fazer outra coisa, já cansou, né? Nós estamos há 10 anos aí trabalhando com recuperação, é cansativo, às vezes dá vontade de sair correndo, né? Às vezes dá vontade de largar tudo, mas não dá, porque o chamado é muito maior. Porque Deus chamou, a gente sabe para que Deus nos chamou, né? Então nós temos que nos posicionar com isso, orar, pedir a Deus que renove, assim como as árvores perto do ribeiro, né? Que Ele vai, né, nos dar água. Ele é a água viva, é a água que nos sustenta, que nos alimenta. E Jesus falou, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Então é isso que nós queremos, nós não queremos ter mais sede, mas para isso nós precisamos ser obedientes, sabe? Nos colocar realmente à disposição do Senhor. E eu estava lembrando realmente da história aqui em Aracaju, e eu passando por essa estrada no meio do deserto, e quando eu vim para cá, eu fui trabalhar para TIM como gerente das contas empresariais, e eu viajava por aí, saí lá do Rio de Janeiro, vim para um lugar que eu não conhecia, assim, uma loucura, assim, parecia uma loucura. E eu aprendi que sempre a lidar com toda essa seca. Eu ia passando pelas estradas que eu tinha passado, falei, gente, onde é que estava a minha cabeça? Como é que eu saí lá do Rio de Janeiro, vim para um lugar que eu não conhecia nada, né? Mas foi a confiança no Senhor. Naquele momento a minha vida estava tão entregue a Deus, né, que eu sabia que Ele tinha um propósito. Esse propósito comigo aqui foi de tratamento. Ele veio me tratar aqui no sertão de Sergipe, né, onde Ele restaurou e me ensinou a virar homem, a caminhar na obediência de Deus, não na obediência, sim, na obediência das leis, né, isso faz parte, né, respeitar as leis, respeitar as pessoas, mas assim, principalmente dependendo completamente de Deus, né, sem depender de papai, mamãe ou ninguém, né, ou de pessoas nenhuma, né, assim. E eu me lembro de momentos que eu andava nessas estradas assim, tinha uns cortezinhos velhos, estava lembrando até com a Elisângela, e falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Né? E Ele me confortava, Ele me acalmava, Ele me trazia uma palavra, né? E aqui eu conheci uma outra congregação da Ebenezer, pude congregar com os irmãos. Deus reabriu a porta de trabalho para mim na Petrobras, e depois disso tudo eu conquistei, estava ganhando bem, trouxe minha mãe de volta dos Estados Unidos, né?
E de repente eu estava com tudo, mas estava ainda com um vazio muito grande. E foi quando eu fiz essa pergunta sobre o que o Senhor quer da minha vida, né? Eu estava numa plataforma e daí em diante tudo caminhou para que acontecesse a criação da Rave, né? E realmente dá vontade às vezes de sair correndo, mas o Senhor me garante, Ele me diz que se eu permanecer nele, né, que eu vou ser alimentado, né? Continuando, ele fala, quando ele fala do coração, nosso coração é totalmente enganoso, né? Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada na minha fé, cuja fé está no Senhor, né? Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá. No 9 fala, ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E por isso que muitas vezes eu falo que a doença da dependência química é incurável, e muitas pessoas religiosas dizem, não, porque Deus cura quem Ele quiser. Mas isso não é uma questão de cura. Você não é robô, você tem livre-arbítrio. E infelizmente esse é o problema. Porque você não tem posicionamento com Deus. Ou você se posiciona durante um tempo, eu me posiciono durante um tempo, daqui a pouco vem as provações. E por que isso acontece? Porque a minha mente não está voltada sempre para perguntar o que Deus quer da minha vida. Ou eu pergunto às vezes e eu tento manipular essa resposta. No 10 fala, no 11 fala, como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas por meios injustos. Na metade de sua vida elas abandonarão e no fim ele acabará com um todo, né? Então assim, eu não quero juntar coisas como um todo. O que eu quero juntar é o favor de Deus. O que eu quero juntar é fazer a vontade de Deus. É cumprir a minha missão aqui, assim como Jesus cumpriu. E Ele não pecou. E Ele não fez mal a ninguém. Você imagina nós, que somos tremendos pecadores, que fazemos mal o tempo todo, julgamos mal. Você imagina assim, o que nós não temos que fazer? Eu não dei a minha vida por ninguém. Jesus que deu a vida dele por nós, para que eu e você tenhamos a vida eterna. Mas parece que eu não consigo entender a profundidade disso, a profundidade da eternidade que Jesus me deu. Ainda estou na superficialidade. As igrejas, infelizmente, estão virando instituições que não estão preocupadas em ensinar, em exortar.